Olá, pessoal, muito bom dia! Bom dia a todos que estão aí nos esperando para a aula de hoje. Bom dia quem vai assistir essa aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você for assistir, pois a aula fica gravada sempre no YouTube. Lembrando aí, pessoal, os alunos, transmitam essas aulas para parentes, para amigos que precisam ouvir um pouquinho mais e aplicar um pouquinho mais sobre educação financeira, seja na área pessoal ou seja na área de pessoa jurídica. Hoje nós vamos falar sobre isso, vamos tanto falar da questão de finanças pessoal, quanto da questão das finanças da pessoa jurídica. Então, mais uma vez, um ótimo sábado para vocês. Hoje é dia 29 de março, o mês de março aí está acabando, mas ainda dá tempo, gente, de regular a questão financeira, de implementar hábitos novos. Quero cumprimentar primeiramente aqui o professor, diretor do curso, professor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, Andréia. Bom dia, Douglas. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? E apresentando aí o Douglas, né? Nosso professor, de volta ao Unicerrado. Então, eu creio que vai ser uma manhã de muito aproveitamento, de muita informação, muito aprendizado. E é isso, a gente está aqui para dirimir qualquer dúvida, né? E vamos, então, iniciar e fechar o sábado, né? Sábado sim, sábado não, então já tiveram a folga semana passada e agora vamos voltar ao planejamento nosso que é de aprendizado, né, de adquirir informação, porque a informação nunca é demais, as coisas estão mudando com uma velocidade muito grande, né? Então a gente tem que estar sempre atento e sempre estudando, correndo atrás aí dessas informações. Então, um bom dia a todos aí e tamo junto. Professora Andréia, bom dia, tudo bem, professora? Bom dia, professor Diego, bom dia, Douglas, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos acompanham aí, né, mais essa etapa do projeto, e quero desejar a todos aí uma boa aula, vai ser um assunto muito enriquecedor, né, para todos, espero que todos que escutarem, né, coloquem um pouquinho em prática, porque eu acredito que até no final do semestre, se vocês colocarem um pouquinho em prática, vocês vão ver o quão importante é, né, essa educação financeira empreendedora. E só lembrando, né, para vocês que ainda não fez a inscrição, faça, porque tem muitas pessoas que assistem, mas não faz a inscrição, aí depois não tem direito ao certificado. Então, façam a inscrição, tá no grupo do WhatsApp, tá, o link para vocês estarem fazendo a inscrição. É verdade, pessoal, não esqueçam, faça inscrição lá para vocês terem o certificado de vocês. Bom, como o professor Rodrigo já apresentou, quero falar um bom dia para o nosso professor aqui da faculdade também, amigo, o Douglas, ele é contador aqui na cidade. Bom dia, Douglas, como é que você está? Tudo bem? Bom dia, professor Diego, professora Andréia, Rodrigo, né? Tudo bem, graças a Deus, né? Um prazer estar podendo participar desse projeto aí com vocês, né? Agradecer o convite feito pelo Rodrigo, né? Pelo professor Diego também, Andréia, e dizer que estou muito grato pelo convite, né? Um projeto bacana, como o Diego já estava conversando aqui anteriormente, né? Passando as ideias desse projeto, e dizer que fico feliz pela iniciativa e que, né, é um projeto que vai trazer, né, bastante conhecimento, enriquecedor para todos que vêm assistir, né? E como a André mencionou, né, que os alunos, né, se inscrevam, participam, passe né, o link para outras pessoas que estão assistindo, porque né, temas de grande importância, né, que vai agregar bastante conhecimento, né, tanto para a pessoa física, né, para a pessoa jurídica, de modo geral, né? Agradeço pelo convite, tá bom? Bom dia aí pro pessoal que mandou aí no grupo, Larissa, Joyce, Matheus, Josiel, Maria Eduarda Bueno, Ana Carolina, Giovana, bom dia para vocês, tá, gente? Um excelente sábado. Bom, pessoal, sem mais delongas, deixa eu já compartilhar aqui com vocês o material que nós vamos falar hoje. Vamos fazer uma aula igual a aula passada, uma aula bem dinâmica, bem acelerada, mas com conteúdo que vocês precisam ouvir. Sempre lembrando que, pessoal, não adianta ouvir e não aplicar. Quando vocês ouvirem algo, se ficar com dúvida,
nos procure, mande mensagem no grupo, mande mensagem no nosso privado, tá? Professor, fiquei com dúvida nisso, me ajuda naquilo. Eu já me dispus em aulas passadas, pessoal, se você tiver com alguma situação em banco, eu analisar para você. Eu falo situação em banco porque eu entendo de banco. Exemplo, se você tiver alguma situação contábil, talvez, tem o professor Rodrigo, tem o professor Douglas, tem o professor André, que vai ser muito melhor do que eu para te ajudar, tá? Mas a gente está se dispondo a estar ajudando vocês. Mas precisamos que vocês tragam para nós a demanda de vocês. Nós vamos dividir essa apresentação em duas partes. A primeira, nós falaremos do orçamento doméstico inteligente, como organizar suas finanças e sair do aperto, relacionado à pessoa física, relacionado a você, a sua casa, tá? A segunda etapa, nós falaremos já voltados para a empresa, para o segmento empresarial, para a pessoa jurídica. Então, vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa jornada rumo à liberdade financeira. Nessa apresentação, vamos explorar estratégias práticas e eficientes para organizar o seu orçamento doméstico, eliminar dívidas e construir um futuro mais seguro. Esse futuro, pessoal, é a médio e a longo prazo. Essa é a grande questão, que muitos alunos, às vezes, tive relatos de alunos que começaram quando, no semestre retrasado, eu falei sobre o livro do Homem Mais Rico da Babilônia, eu falei sobre guardar 10% do salário. Tivemos alunos que começaram, mas depois, talvez, porque surgiu algum imprevisto, algum aperto, pararam um hábito que estava sendo construído. Pessoal, organização financeira é hábito. Você vai pegar o hábito de pensar antes de comprar. Você vai pegar o hábito, como a Natália Cury fala, de toda vez que você receber seu salário, você tem uma boleta pessoal para pagar. Essa boleta é um investimento que você vai fazer, é um dinheiro que você vai guardar. Mas ela fala o seguinte: entenda isso como uma boleta. Entenda isso como um investimento. Não importa a sua situação atual, é possível transformar sua relação com o dinheiro através de técnicas simples e hábitos consistentes. Nós sempre falamos, pessoal, não é questão salarial, não é questão de ganhar 2 mil, 4 mil, 8 mil. A questão é ter uma organização financeira. Se você não tem agora, você não terá quando você ganhar 8 mil por mês. Não terá. Se você não tem uma organização financeira agora, você não terá quando você ganhar 20 mil por mês. Eu conheço pessoas que ganham 20 mil por mês e passam aperto. E moram em casa não muito boa. E o dinheiro some. Por quê? Apenas por falta de organização. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, retrato do endividamento no Brasil. 78% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. Gente, pessoal, isso é assustador. 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Outro dado, 58% dessas dívidas são com cartão de crédito. Ou seja, hoje o cartão de crédito é o vilão das dívidas. Talvez você que está me ouvindo, talvez você tenha pagado mais do que você pode de cartão de crédito. Conheço pessoas que estão pagando 5 mil de cartão de crédito e ganham 5 mil. Mas como assim? Está pagando 5 mil de cartão de crédito e ganha 5 mil? Está errado, pessoal. Tem pessoas que vão parcela coisa em 12 meses. Eu sempre falei aqui, uma coisa é você precisar parcelar um carro, uma geladeira, mas mesmo assim é interessante que você tente dar uma entrada boa e parcelar o mínimo possível na menor quantidade de meses possível. Tem pessoas que chegam e parcelam em 12 vezes e aí está devendo 12 vezes de cartão de crédito de 5 mil. Eu já cometi esse erro. Outro dado, 30%, em média, pessoal, tem pessoas que têm mais, mas o endividamento é uma realidade que afeta a maioria dos brasileiros, independente do estado civil ou nível de renda. Olha só. Por quê, Diego? Porque de toda essa dívida que eu te falei,
Em média, 30% da renda é comprometida com dívidas. Ou seja, as famílias estão com 30% de suas rendas já comprometidas com dívidas. Dívidas passadas, dívidas antigas. Sem falar, às vezes, o gasto atual, sem falar a despesa mensal. Diego, Oi? E só complementando aí, surgiu agora, né, semana passada, uma nova modalidade de crédito, né, para os funcionários que têm carteira assinada, as pessoas que trabalham de carteira assinada. Então, tá aí mais um perigo, né, porque hoje as pessoas vivem bombardeadas aí de propagandas, né, as pessoas são incentivadas, né, a tomar crédito. Então, é um verdadeiro bombardeio, principalmente quem tem um nome, quem tem um score alto. Então, chega a todo momento mensagem, chega panfletos oferecendo crédito. E agora, por último, agora surgiu mais essa modalidade, o governo implantou aí essa modalidade para o trabalhador de carteira assinada fazer um consignado. Algo que não era tão simples, né? E eles estão facilitando agora. Mas isso, na maioria das vezes, é uma armadilha, porque está influenciando as pessoas, às vezes pessoas que nem precisam naquele momento, né, do dinheiro, mas pela facilidade, elas acabam pegando, né, esse consignado, e aí depois essa pessoa vai ficar com o salário ali comprometido por muito e muito tempo. E às vezes no primeiro momento a pessoa acha que aquilo foi benéfico, né? Mas lá na frente a maioria acaba se arrependendo. Ô, Rodrigo, eu vivi isso no banco, Rodrigo. A maioria das pessoas que pegavam empréstimo, pessoal, longo, se arrependia. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu ouvi a pessoa falar na minha mesa, não sei para que eu peguei esse empréstimo. Por quê, pessoal? Porque na hora ali, quer satisfazer um desejo, quer comprar alguma coisa, mas depois, quando vai indo, vai vendo o que pagou de juro, a pessoa fala, nossa, eu poderia ter guardado esse dinheiro, ter comprado à vista, ou ter comprado 60% à vista e financiado apenas 40%. Então, pessoal, esse novo empréstimo aí que o governo lançou, gente, tomem cuidado. Será que realmente compensa? O Josiel mandou aí 3% ao mês, Andréia. 3% ao mês. Pessoal, será que compensa? Para que eu vou pegar esse dinheiro? Eu vou fazer o quê? Eu vou abrir um negócio? Eu vou investir? Opa, aí vamos lá. Mas eu vou comprar algo que talvez eu possa esperar, possa juntar e não pagar esse juro? É um caso a se pensar. Oi, Andréia. Não, e é interessante assim, porque a pessoa faz o financiamento hoje, às vezes, sem a tamanha necessidade, porque quando é com extrema necessidade, né, até que é justificável, né? Se a pessoa não tem outra alternativa, está passando por um momento delicado. Mas não é o caso da maioria, né, das pessoas. E pegar um financiamento com carteira assinada é muito arriscado, porque você tem carteira assinada hoje, mas não é algo garantido. Amanhã você não pode ter a carteira assinada, mas a dívida vai ficar para você, né? Você, como diz, trabalhando ou não trabalhando, vai chegar a data de pagamento. E engraçado, eu escutei, tem um pessoal que trabalha no banco, aluno nosso, e fez um comentário a semana passada, e eu achei bem interessante a questão do endividamento dos aposentados. Eles aprenderam, pra vocês terem noção, gente, quando a pessoa gosta de, como diz, de pegar dinheiro, isso já faz parte da cabeça da pessoa e é difícil mudar, mas os aposentados estão trocando de banco, eles pegam empréstimo no banco, aí eles vai, agora tem aquela portabilidade, aí eles fazem a portabilidade da conta para outro banco. Por quê? Quando eles fazem a portabilidade, demora até 30 dias para um banco conseguir informar para o outro os financiamentos que ele já tem, a margem que ele já está utilizando de consignado, e nesse período eles vai e fazem financiamento no outro banco. Então, ou seja, se ele tinha uma margem de 30%, ele pega até 50% de margem de empréstimo, até que consegue. Então, tem esse tempo, assim, entre os bancos para informarem, e eles vão e pegam um novo empréstimo. Tem aposentado, pessoal, que está pegando 100, 200, 300 reais só de aposentadoria em função
da quantidade de empréstimo que eles estão pegando. Então, eles estão criando a oportunidade, né? Só que, na realidade, quem está sendo prejudicado são eles mesmos, porque o banco vai receber, como ele é aposentado, o salário dele é garantido, o banco vai receber de todo jeito, ele é que não vai pegar o dinheiro. E na grande maioria das vezes que os aposentados pegam esses empréstimos, são para terceiros, não são para eles. Para eles é só a dívida, o dinheiro do empréstimo não. Então, fica bem atento a isso. Se você tem um parente que é aposentado, aconselhe ele, porque os bancos ficam ligando. Gente, os bancos ligam todo dia oferecendo empréstimo consignado. Quem é concursado sabe que o banco fica oferecendo, manda mensagem consignado, quem é aposentado, e agora mais quem tem carteira assinada, né? Então, eles estão, como se diz, facilitando. E a gente sabe que tudo que é fácil demais tem um porquê, né? Então, ficar atento em relação a isso também. Andréia, e a questão, só complementando, a questão dos funcionários agora, o FGTS da pessoa vai ficar como garantia desses empréstimos. Agora, imagina, o FGTS é uma coisa sagrada, né? É o fundo de garantia por tempo de serviço. Ele é para ser usado naquele momento mais difícil, ou seja, no momento que a pessoa fica desempregada, que a pessoa foi mandada embora. E aí, a sua reserva de emergência, né? Reserva de emergência, exatamente. Então, isso é um dinheiro intocável, que até então era intocável, não podia mexer nele. E aí, com o passar dos tempos, né, o governo vem abrindo exceções, calamidade pública, doenças graves, isso aí até eu acho correto. Mas as pessoas têm que ficar atentas, porque se ela pegar esse consignado para descontar em folha, o seu FGTS vai ficar retido lá, vai ficar como garantia do pagamento desse empréstimo. Então tem que ficar atento aí. Eu posso complementar aqui, Rodrigo? Claro. E lembrando aqui, né, a notícia que o Rodrigo trouxe, a Andréia expôs a situação também, acaba que assim, a Receita vai disponibilizar de mais de um recurso, né, para o cidadão em geral estar pegando empréstimo, e isso também reflete aonde, né? Em nós contadores, porque é mais uma obrigação que provavelmente vai sobrar para quem enviar, para quem informar nós, né? Tanto que já tem muitos profissionais, até colega de trabalho nossa, a professora Franciele, semana mesmo, perguntou se a gente já estou por dentro de alguma informação, como é que vai ser esse envio, como é que a gente vai ficar por conta da gente informar, que eu acredito que vai ficar, né, para a gente formar mais uma obrigação, né, e a Receita não pensa, né, no quanto trabalho que nós já temos, o quanto é curto o prazo para nossas obrigações, e ele traz mais um empréstimo, né, para pessoa física de modo geral, isso vai refletir, né, no FGTS, vai acabar que nós vamos ter que informar contadores de modo geral, vai ter que estudar como é que vai fazer para ser informado esse tipo de obrigação, né? E como a André trouxe, a pessoa, na maioria das vezes, esse empréstimo, que é o próprio filho, o neto, que induz o idoso ir lá e pegar esse empréstimo para ele, né? Não acaba não sendo nem para ele, se fosse para ele, o medicamento, né? Às vezes está com outro tipo de problema de saúde, enfim, melhorar alguma coisa na sua casa, era benéfico, mas na maioria das vezes não é para terceiro, é para o neto, é para um filho, e na maioria das vezes a gente às vezes nem paga, vai endividar mais ainda a pessoa, então isso é complicado, né, de esse tipo de situação que o governo disponibiliza e às vezes é usado de uma maneira que vai prejudicar a pessoa lá na frente, né, então isso é problemático, é muito ruim mesmo esse tipo de situação. E acaba querendo que vai aumentar mais ainda o trabalho para nós, né? Enviar isso daí diante de tanta obrigação. E outra coisa que eu queria mencionar aqui, a questão também, não só para a pessoa física, mas de jurídica, esses Pronamp da vida, né? Esses Pronamp aí, que é a linha de crédito que o governo trouxe na época da pandemia, né? Que vários clientes pegam esse empréstimo, todo ano ele é disponibilizado, ele pega, por exemplo, em 2020, pegou em 2024, aí que a André trouxe, ele está pagando esse empréstimo, geralmente em 24 meses, 36, 24, né, 36 meses, ele está pagando,
vira o ano, já disponibiliza outro, ele já pega outro empréstimo, às vezes sem precisão, aí porque lá tá falando que a taxa de juros é baixa, mas esse empréstimo ele acompanha a taxa Selic hoje, se eu não me engano, está acima de 14%, né? Então, assim, ele pega um empréstimo sem precisão, então ele vai se endividando cada dia mais e mais. Eu tenho, né, clientes que hoje tá fechando empresa, tá quebrado. Por quê? Na época do Pronamp, eles pegaram 2, 3 Pronamp, não conseguiu pagar. Eu já sabia que isso ia ser um problema lá na frente, e hoje está aí, fechando empresa, querendo, alguns estão pensando até sair do país, né, embora porque endividou, não dá conta de pagar, teve que vender a empresa. Eu tenho um cliente que tem uma empresa grande, ele está vendendo a empresa dele por R$ 25 mil, com todo o estoque que ele tinha, e está indo embora para os Estados Unidos. Inclusive, fiz 2 declarações dele, da esposa dele, né, para ele poder ir embora. Por quê? Porque ele está devendo fornecedor, financiamento, banco, casa. Então, assim, é problema, né? É algo problemático mesmo, que a pessoa pega sem precisão e sem pensar nas consequências, como vocês, os colegas, mencionaram aí. E a maioria do pessoal que pega, igual o Douglas falou e a professora Andréa falou, dos aposentados que pegam, pessoal, é para parente, é para filha, é para neto. E tem também os casos de que, às vezes, a pessoa tem acesso ao cartão e a senha do aposentado, vai no banco, faz o empréstimo, Saber. sem o senhorzinho saber, sem a senhorinha saber, depois começa a chegar só as dívidas. Enquanto o Douglas estava falando, pessoal, eu estava pesquisando aqui, Rodrigo, 1,3 bilhões já foram emprestados em consignado nos primeiros 7 dias. 1,3 bilhão. Gente, pessoal, vamos fazer uma análise aqui, Josiel. O governo, quando lançou isso, pessoal, não estava pensando no bem do trabalhador, estava pensando no bem dele. E vou explicar o porquê. 30% das pessoas que pegam empréstimo, gente, não conseguem pagar. Isso é estatística. Ou seja, desses 1,7, 1,3 bilhão, 30%, gente, não vai conseguir pagar. Aí vai haver juro em cima de juro. E isso, pessoal, nos primeiros 7 dias, tá? Eu não sei a contagem atual agora. Então, como o Rodrigo falou, pessoal, quando a pessoa fez o empréstimo, o FGTS dela ficou como garantia. Ou seja, haverá juro em cima de juro, e quando essa pessoa, se for mandada embora, Rodrigo, ela não vai ter o FGTS dela para socorrer, ela vai estar endividada. Gente, meu Deus, pessoal, pensem muito bem em entrar em dívida nessa época. Não entrem, gente. Não, igual eu falei, Diego, eu vou investir numa empresa, vou investir. Opa, aí talvez é um caso a se pensar. Agora, eu vou fazer um consignado para poder ir para a praia. Gente, não faz não. Não faz não. Diego, eu vou fazer um consignado lá para trocar de carro. Gente, não é a hora, tá? Não é a hora. E até isso tem que pensar. Eu tenho um cliente que fez exatamente o que você falou. Na época que saiu o Pronamp, empresa cliente grande que eu tenho aqui, ele pegou 800 mil em uma das lojas e mais 500 em outra. Eles abriram 8 lojas. Nossa. Dessas 8 lojas que ele abriu, hoje só 7 tá. 8 não. Eles abriram 8. Dessas 8, 5 tá indo mais ou menos, e as outras 3 já fechou. Então, até nisso tem que parar para pensar, porque naquela época lá que saiu o Pronamp, por incrível que pareça, eu acho que todos vão concordar comigo, o mercado tava fluindo. Mesmo diante de uma pandemia, tava girando dinheiro, entendeu? Então o povo tava comprando, tava vendendo, né? Só que hoje não dá mais. Tanto que dessas 8 lojas que eles abriram, 5 tá funcionando, e mesmo assim eles estão tendo que tirar de 2 lojas que têm um volume melhor de venda para suprir as despesas da outra empresa, você entendeu? Então, eles tiveram uma boa ideia, como você mesmo mencionou, mas o mercado hoje não está como 2 anos atrás. Por incrível que pareça, a gente estava numa pandemia, mas entrava mais dinheiro, saía mais dinheiro.
né? Então, tudo isso a gente tem que parar para pensar e analisar, fazer um planejamento tributário, vamos dizer isso, né? Para estudar o tipo de mercadoria, né? De produto ou até serviço que a gente está vendendo ou prestando para o cliente, né? Então, Douglas, na época, igual você comentou aí, por que estava fluindo, por que estava girando? É porque o governo estava injetando dinheiro, né, na economia. Sim. Então, e o juro estava baixo, né? O juro foi lá embaixo na época da pandemia e um volume de crédito muito alto, uma injeção de dinheiro muito alta na economia. Então, as coisas estavam fluindo. Só que agora inverteu a situação. Agora o juro está lá no teto, né? A quase 15%. É praticamente inviável. Vai para 15%, segundo as projeções aí. Na próxima reunião do Copom, a tendência é de aumentar de novo. Então, ele vai bater 15% ao ano. Então, igual o Diego disse, não é hora de estar financiando nada. Tem que... O governo está fazendo isso justamente para isso, para as pessoas colocar o pé no chão. Ó, não é hora de trocar de carro, quem não tem necessidade. Não é hora de querer passar por uma casa maior sem ter necessidade. Entrar em dívidas para consumo. Isso não é hora, porque o juro está extremamente alto. Então tem que tomar cuidado. Exatamente. Olha o que o José mandou aqui. O governo quer aquecer a economia, incentivando o consumo, e com isso a inflação tende a subir, a inflação tende a subir. Li ontem que o Banco Central deve subir a taxa Selic, isso que o Rodrigo acabou de falar, vai subir, o Josiel, vai subir. Tá? Então, é aquele negócio, gente, não é hora, é hora de ficar com o pé no chão, tranquilo, vamos esperar aí o que é que vai ser, ano que vem é ano político, vamos esperar, tá? Melhor coisa que vocês fazem. Enquanto isso, vai guardando seu dinheiro, vai fazendo a sua carteira de poupança, vai investindo no seu CDB, vai fazendo o seu investimento. Pessoal, ok. Um ponto importante, pessoal, que nós sempre tratamos é sobre você não ser só agente passivo nas suas finanças. O que é isso, professor? A coisa vai acontecendo e você está desnorteado, você não sabe o que você gasta, você não sabe o que você ganha. Pessoal, você precisa ter na ponta da língua ali quais são as suas receitas. Diego, minha receita é meu salário. Quanto que é seu salário? Quanto que você ganha ao todo? Quanto que cai realmente na sua conta? Tá? Não, eu tenho aluguel, eu tenho outra coisa, eu faço doce, eu faço bolo, eu faço... Ok, mas a sua receita, você precisa saber, em dinheiro, em salário, quanto que é? Diego, minha receita é 8 mil reais, é 2 mil reais. Beleza. Uma vez que você sabe a sua receita, você precisa identificar as suas despesas fixas. Quais são as despesas fixas? Aluguel, financiamento de uma casa, às vezes financiamento de um carro, as contas de consumo igual energia, igual água, internet, que a gente não vive mais sem internet, claro, não vive, a conta de internet, a conta de telefone ali, o transporte que você pega ou o combustível que você paga, seus planos de saúde, afim. Quais são as suas contas fixas? Você precisa ter na ponta da língua também. Depois, você precisa rastrear as despesas que são variáveis. Exemplo, alimentação. Esse mês foi R$1.000 de alimentação, mês que vem foi 2.000. São variáveis. Nem sempre vai ser o mesmo tanto. Lazer, compras e outros itens que variam mensalmente. Esse mês você comprou, você foi no parque, você foi na praia. Esse mês você fez compra de roupa, comprou... Isso são as despesas variáveis. Calcular o balanço, ou seja, você vai subtrair as despesas das receitas para identificar o seu saldo positivo ou o seu déficit negativo, ou o que você ficou devendo ali no mês. Mas quando você entende isso, pessoal, quando você tem na ponta da língua ali o que você ganha, o que você gasta, você já sabe aonde você pode economizar um pouquinho. Opa, eu posso economizar um pouquinho na alimentação. Diego, vou largar de comer? Claro que não. Mas talvez você não vai no restaurante 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Talvez você vai fazer ali, você vai comprar comidas
e fazer em casa, em vez de sair para jantar fora. Hoje, qualquer lanche que você pede é R$100, pessoal. Se você pedir 2 sanduíches, dependendo do local, É verdade. e um refrigerante, fica R$100, pessoal. Tá? Então, pessoal, calcule o balanço, entenda o que é que você pode ali, de alguma forma, minimizar o seu gasto. Ontem eu estava lá em Goiânia, Rodrigo, e aí, né, resolvemos umas coisas lá do meu mestrado, tal, lá no comitê de ética, resolvemos tudo, tava eu e minha esposa. E aí eu falei, chamei ela, vamos numa churrascaria? Ah, vamos. E aí eu achei uma churrascaria, gente, na saída de já vindo para Goiatuba. A churrascaria fica a uns 500 metros, ô Douglas, da BR. Aí eu falei, nossa, que lugar bom, Rodrigo, comida boa, carne, tudo quanto é tipo de carne boa, nossa, muito bom. Sabe quanto que era a churrascaria, Rodrigo? O meu almoço e o almoço da minha esposa ficou em R$70. Eu falei, não, esse preço está errado. Eu falei, esse preço está errado, Douglas. Depois eu vou passar essa churrascaria aí. A galera que foi lá em Goiânia, gente, vai que vocês não sabem. Na ida. Hã? Foi na ida. Foi na saída. Pois é, mas você indo para Goiânia ou vindo para Goiatuba? Vindo, né? de Goiânia para Goiatuba. De Goiânia para Goiatuba. Ela fica bem na saída lá de Goiânia. Pessoal, ficou R$72, R$73 o meu almoço, o almoço da minha esposa, e nós comemos muito. Ou seja, tem lugares bons e baratos, gente. Enquanto aqui em Goiatuba, quando a gente pede 2 sanduíches, Rodrigo, dá 70 conto. 2 sanduíches, Eu almocei naquele restaurante. Ontem eu almoço na minha mãe, né? Ontem eu fui almoçar no restaurante que eu perdi o horário para almoçar. Fui almoçar no restaurante que é próximo da faculdade mesmo. Quase não como arroz, mais carne, uma coisinha ali. Deu 50 com uma coquinha KS zero, R$55. Douglas, eu fiquei encabulado. E eu pus... Gente, eu gosto de carne. Eu pus carne, mas pus carne. R$70, eu vou passar. Depois eu vou mandar lá no grupo a localização da... Eu não tenho parceria lá não, viu, gente? Eu fui lá uma vez, tá? Vou mandar lá. É que quando a gente tem experiências boas, a gente quer mandar para os outros. Quando você estiver lá... Compartilhar, né? Pessoal, vai lá que vocês vão gostar do atendimento, da comida e do preço. A gente tem que saber, né, Diego? Dosar, né? A gente pode ir em algumas ocasiões, em lugares mais caros, né? Mas a gente tem que ter essa noção, não. Se eu for em tal lugar, por exemplo, vou te dar uma ideia. Se você tivesse ido falar, não, eu vou almoçar no Piquiras, lá no Flamboyant, ia ficar R$250. O mesmo almoço, entendeu? Mas é o negócio hoje, né? Hoje a maioria assim, das pessoas ainda visa muito a questão do status, né? Ah, porque eu tô no Piquiras, tira uma foto. Ah, porque eu tô na Gramado, churrascaria. Então, assim, muitos hoje querem viver disso, de postar uma foto, né? Não pensa pelo lado financeiro, vamos dizer assim, né? Que eu sempre faço isso. Não vou em lugar só para postar foto. Lógico que em determinado momento a gente quer ir num lugar mais agradável, mas é como vocês comentaram, a gente primeiro tem que ver como é que está a nossa situação financeira. Esse mês eu posso fazer isso 1 ou 2 vezes no mês? Posso. Até questão de viagem mesmo. Quem não gosta de viajar, quem não gosta de ir em praia, quem não gosta de passear, né? A gente às vezes não consegue fazer 3, 4... Pensa, preço bom, barato, viu? Depois vocês olham aí. Galera, olha só. E aí, vem uma importância. Além de você saber o que você gasta, em que você gasta, é importante você categorizar. Ou seja, o que eu gasto com habitação? Com IPTU, com aluguel ou com financiamento, com condomínio e com manutenção. O que eu gasto em habitação? O que eu gasto em utilidade? Energia, água, internet, telefone. O que eu gasto com transporte? Combustível, transporte público, manutenção do meu veículo, seguro, porque também acaba que o seguro entra em transporte, seguro do veículo, né? Entra em transporte. O que eu gasto em alimentação? Supermercado, refeições fora, delivery. Quando você faz isso, pessoal, quando você categoriza, você fica mais fácil de você entender aonde está indo o seu salário. Ó, o meu salário está indo, a maior parte, em habitação. Por quê? Porque eu financiei.
Então, eu posso ver alguma forma de minimizar esse valor. Talvez eu junto um valor, consigo amortizar o financiamento, amortizar de alguma forma as parcelas que eu pago mensal ou a quantidade de meses, tá? O meu salário está indo muito em transporte, eu tenho gastado muito com combustível. Talvez é mais viável adquirir uma moto. Não sei, é você que analisa a situação, tá? Ó, categorizar suas despesas permite identificar onde estão os excessos e quais precisam de atenção imediata. Ao visualizar quanto gasta em cada categoria, você consegue estabelecer limites realistas e adequados ao seu estilo de vida e objetivos. Pessoal, categorizem as dívidas de vocês. Em que sai cada dinheiro, em que sai cada centavo seu, tá? E aí, eu quero passar para vocês aqui uma fórmula e a gente vai encerrar a parte financeira nessa fórmula e nós vamos já para a parte da empresarial. Essa fórmula, pessoal, não é uma regra exata, você pode mexer nela. Por quê, Diego? É simples, porque talvez para você que está iniciando agora, talvez para você que tem filho, que tem filha, eu tenho muitas alunas que têm filhos, talvez você não consegue começar, às vezes, gastando apenas 50% em necessidade. Talvez a sua necessidade hoje esteja em 60%, esteja em 70%. Ou seja, você tem um gasto fixo necessário de 70% do que você ganha. Então, te sobra apenas 30%. E aí você precisa viver. Foi o que o Rodrigo falou. Gente, nós nunca falamos para vocês largar de viver e guardar dinheiro. Ninguém nunca falou isso. E se alguém falar, eu vou ser o primeiro a falar contra. Não, isso não existe. Por quê? Porque o segredo, pessoal, está no equilíbrio. Você precisa viver também. Você precisa ir numa boa churrascaria. Você precisa ir comer uma carninha boa. Você precisa ir passear. Você precisa viver também. Mas a questão é, se a sua dívida, se o seu gasto mensal já está em 60%, 70%, você vai ter que, de alguma forma, economizar nos desejos e na poupança. Ou seja, por quê, pessoal? Porque todo mês vocês têm que guardar alguma coisa, galera. Professor, não consigo guardar 20%, guarda 10%. Professor, não consigo guardar 10%, guarda 5%. O que vale é você ver ali que você deu os primeiros passos, tá? Que você deu os primeiros passos. Então, vamos supor que o seu gasto mensal seja 70%, te sobra 30%. Vamos supor que você guarda 10% para você poupar. Vai te sobrar 20% para você lazer, para viagens e para compras não essenciais, roupas, essas coisas, tá? Mas em regra, para quem conseguir, essa fórmula é uma fórmula que vai te alavancar muito. E eu vou falar o porquê. Se você conseguir manter o seu gasto ali de 50% para baixo, você pode 30% em lazer, em viagens, ou seja, você vai viver bem, você vai viajar, você vai comer bem, você vai comprar coisa boa, e você vai guardar todo mês 20% do seu salário. Todo mês você vai estar guardando 20%. Gente, pensa isso. Lembrando que nós falamos na aula passada, no semestre passado, se você precisa ter uma reserva de emergência de 6 meses do seu salário, 6 vezes o seu gasto, melhor dizendo, tá? Ou 6 vezes o seu gasto, ou 6 vezes o seu salário, você escolhe. Mas a questão é que você tenha 6 meses no banco. Ou seja, se você hoje vem a perder o emprego, você tem recurso para 6 meses ali no banco. O ideal é isso. Então, vamos lá. Se você começar a guardar 20% do seu salário, quanto tempo você vai gastar para ter esses 6 meses? Repara. E se eu estiver guardando apenas 10? Ou seja, pessoal, o tempo vai dobrar, tá? O tempo vai dobrar. Então, galera, essa fórmula é uma fórmula bacana, é uma fórmula que funciona muito. Tem alunos que aplicam, alunos que saíram da faculdade, que aplicam isso aqui, que eles têm a quantidade de gasto fixo, ele tem a quantidade de gasto que ele faz,
e ele tem o valor que todo mês ele coloca no investimento. Lembrando que, uma sugestão para vocês, pessoal, faça desse investimento uma obrigação. Ponha na cabeça que você tem uma boleta para pagar. Você tem essa boleta de 20%, de 10%. Todo mês você tem essa boleta para pagar. Seu dinheiro caiu. Primeira coisa que você faz, paga essa boleta sua. Seja colocar esse dinheiro na poupança, seja num CDB, seja em algum tipo de investimento que você goste. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo. Deixa eu passar aqui para o slide sobre a pessoa jurídica. É só um segundinho, pessoal. Estou abrindo aqui. Ok. Pessoal, finalizando esse módulo aqui, isso aqui eu não poderia passar sem falar, tá? É o último slide do módulo da pessoa física. Celebre conquistas e você vai manter a motivação. Comemore pequenas vitórias, pessoal. Exemplo, você deu o passo inicial, você quitou uma dívida, você começou a fazer a sua reserva de emergência, guardar o seu dinheiro, comemore de alguma forma, tá? Que cause valor para você, que você mostre que você está dando para você um benefício, tá? Cuide da saúde mental, equilibre economia com qualidade de vida, reserve um pequeno valor para momentos de lazer, busque comunidades, conecte-se com grupos, pessoal, de educação financeira. Vocês estão num grupo aqui de educação financeira. E continue aprendendo. Invista em conhecimento contínuo através de livros, de cursos e conteúdo sobre finanças pessoais. Ponto. O que nós tínhamos para falar sobre pessoa física era isso. E agora nós vamos entrar nas finanças para empreendedores. Como gerir e multiplicar o seu capital. E o primeiro ponto que fala aqui, pessoal, é o seguinte. Olha só, separação das contas pessoal e empresarial. O Douglas é contador, assim como o professor Rodrigo, assim como a professora Andréia, e eles gostam muito, pessoal, quando o empreendedor mistura as contas, né? Mistura despesa, mistura receita. Né, Douglas? Fala aí um pouquinho. É complicado, viu? Porque a gente estava até comentando mais cedo um pouquinho. Tenho certeza que o Rodrigo passou por isso, a André também, trabalhou muitos anos na empresa Frangoiano, né? Então, hoje o pessoal, eles têm o hábito de confundir e misturar pessoa física com pessoa jurídica. Eles são pessoas diferentes, né? A gente não se deve misturar. Então, tem muitas pessoas muitos empresários, que na maioria das vezes vai pagar suas despesas da empresa, ele usa uma conta, né, a conta dele do banco para poder pagar a dívida tanto da empresa quanto da pessoa física, seja um boleto de internet, como você mesmo mencionou, a gente não consegue ficar sem internet, né, energia, né, telefone, né, enfim, às vezes pega um empréstimo para a sua pessoa física e ele vai fazer esse pagamento pela conta ali, que é pela conta jurídica. Então ali ele já está misturando, já está confundindo a pessoa física com a pessoa jurídica. E para isso, com um tanto de obrigações acessórias que nós temos hoje que entregar para o fisco, né, conciliação bancária e tudo mais, e lá na frente o fisco vai entender, né, e ele acaba atrapalhando também a questão da empresa, porque hoje, né, o objetivo da gente ter uma empresa, o que é? É de obter lucros, né? Então, a partir do momento que a gente tem determinada despesa, a gente tem que ter no mínimo de 30% a 35% de receita para cobrir as despesas da empresa. Então, se a gente está trazendo, o empresário mesmo está trazendo mais despesa para a empresa,
ele, consequentemente, ele vai ter que ter mais saída, ele vai ter que ter mais receita, ele vai ter que ter mais venda para cobrir as despesas dessa empresa. E o que vai acontecer? O que vai impactar? Vai impactar na questão do imposto dele. Porque quanto mais ele vender, mais receita ele tiver, mais imposto ele vai pagar. Então, é por isso que é de extrema importância ter essa separação, não misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, né? Tanto para o âmbito fiscal, que ele vai ser fiscalizado em determinado momento, vai ver que ele está pagando uma coisa que não condiz com a realidade empresarial, né? E a questão de aumentar ainda mais essa despesa dele na parte contábil, porque quando vem a fazer os lançamentos contábeis, pegar o extrato dele, eu já peguei extrato de vários clientes no escritório que às vezes tinha empréstimo que ele fazia para terceiro, né? Que ele fazia empréstimo pessoal, conta de internet, compras que não tem nada a ver com a empresa, que ele trazia para ele. Né? Ele ia lá, fazia o pagamento pela conta da empresa e depois a conta, igual a gente falou, a conta não fecha. Né? A conta não fecha. Outro caso também, eu passo muito isso no escritório, tenho certeza que o Rodrigo também passa. Determinado cliente tem um CNPJ que ele vende calçado, ele vende roupa, né? Comércio varejista de roupas e acessórios. Eu tenho cliente que cosmético, por exemplo, vai lá, compra bebida. Tem cliente que às vezes gosta de beber, bebe um vinho, bebe um whisky, vai lá e compra, vai no Marte Minas, em vez de comprar pela pessoa física dele, ele está comprando pelo CNPJ porque ele vai pegar um preço melhor. Só que quando a gente vier dar entrada nessa mercadoria, a gente tem que fazer a classificação fiscal dela, a gente tem que separar o que é para revenda, o que é para consumo, o que é imobilizado, né? Então, o cliente, ele comprando algo que não tem nada a ver com a atividade da empresa dele, fica difícil até de nós poder fazer a contabilização desse tipo de produto. Porque como um cliente que vende roupa, ele compra bebida. Você entendeu? Aí eu vou lançar a bebida para ele como uso e consumo. Porque para revenda eu não posso, porque ele não tem um KNAI que permite ele comprar para revender. Entendeu? Então já começa por aí, né? Que está tudo errado. Não pode ter essa prática, esse hábito. Né? Tive um cliente agora ontem. Ele tem uma empresa na área de vender produtos de limpeza. Ele comprou uma máquina, sem comunicar a nós no escritório, sem perguntar se poderia ou não. Ele comprou uma máquina para a fazenda do pai dele, acho que para moer cana. Eu falei, mas não pode. Aí um dos meus colaboradores chegou a mim ontem, foi me perguntar, falou, o fulano comprou essa máquina aqui. Eu falei, não sei nem que máquina que é essa, porque não tinha especificação. Aí fomos ligar para o cliente. Não, ele comprou uma máquina para moer cana lá, um negócio que não tem nada a ver. A empresa dele é de vender produto de limpeza. Ele comprou a máquina para poder... Eu falei, não pode. Porque agora, para você ver, eu vou ter que lançar isso daqui pelo valor, como imobilizado. Mas isso não tem nada a ver com o seu ramo empresarial, com a sua atividade, você entendeu? Então não pode, porque aí o fisco, o próprio empresário, ele mesmo dificulta as coisas para ele. Então tem que ter essa separação. A gente não pode misturar a pessoa física com a pessoa jurídica e também o empresário não pode, né, ter aquisição de um bem ou de um produto que ele não comercializa na empresa dele. Agora, lógico, o cara tem uma loja de roupa, ele quer colocar uma televisão lá na loja, né, para poder fazer uma propaganda, quem sabe na época de uma Copa do Mundo vai ter um jogo, beleza, isso vai entrar como um ativo imobilizado, entendeu? Tem coisas que a gente pode, né, ter aquisição que vai dar para ele usar por um imobilizado, ou seja, por uso em consumo. Às vezes tem uma empresa que ele precisa comprar um produto de limpeza que é forte, aí ele vai no atacadão, vai por exemplo, aqui a Martins, compra por lá, porque para limpar a empresa ele precisa de um determinado produto, beleza, esse produto vai entrar para uso e consumo, mas comprar coisas que não tem nada a ver com a realidade da empresa dele é um problema, porque o fisco tem 5 anos para notificar o cliente, e vai chegar a 3, 4 anos que ele vai notificar, né? Porque é a questão mesmo que a gente estava falando da insuficiência de caixa, porque o cliente no mês ele tem uma despesa de 30 mil, ele vai lá e vende 10. No outro mês ele tem uma despesa de 50, somando as compras dele, que é
o custo dele para ele poder, tem a questão do custo, da matéria-prima dele para ele revender, aí tem uma despesa total, com empregado, registrado, internet, se estiver pagando aluguel, mais as compras, deu 50 mil no mês de março. E no próprio mês de março, fechou as vendas dele, ele vendeu 35 mil. Então, assim, o que ele vende, ele não consegue pagar as despesas. Aí entra naquele caso que você falou. Ele tem mais despesa do que ele propriamente consegue pagar. O cara tem um salário de 5 mil, mas ele gasta os 5 mil no cartão, gasta 6, gasta 7. Na empresa do mesmo jeito. Ele está mostrando que ele teve uma despesa de 50 e ele vendeu 40. Se ele vendeu 40, como que no outro mês ele conseguiu pagar as despesas dele? Como que ele conseguiu comprar? Então, tudo isso vai influenciando, porque o cliente não faz isso no mês, 2 meses, ele faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando chega perto de prescrever o prazo que tem para ser notificado, a Receita vai lá e atua ele, lança uma multa para ele com suficiência de caixa, pede para nós no escritório ainda fazer um levantamento dos últimos 3 anos, né, para detectar o que ele sonegou, né, porque o fisco hoje conhece as obrigações que é eletrônica, XML, né, hoje é tudo digital, ele tem acesso a tudo que ele comprou e tudo que ele vendeu, entendeu? E até cliente que compra algo que não tem nada a ver com a empresa, como que ele vai comprar um produto que ele não pode vender? Ou então o cliente compra uma mercadoria também sem nota, que acontece muito, compra algo sem nota, ele quer dar entrada no estoque dele e depois ele quer dar saída. Como que você vai vender um produto que você também não tem dentro do seu estoque, vamos dizer assim, de maneira 100% correta, porque você não teve a compra, você não tem o XML. Acontece muito, tem cliente que faz compras em São Paulo, por exemplo, que lá eles não gostam nem de emitir nota. Aí eles querem dar entrada nessas mercadorias para, consequentemente, ele dar saída. Eu falei, não tem como. Como que você vai dar saída de um produto que você não tem, que não existe para você, para sua empresa? Você não comprou com nota. Então, o fisco sabe que você não tem entrada e como que você está dando saída? Você mesmo está mostrando que você comprou uma mercadoria sem nota. Você entendeu? Então, são coisas que a gente tem que passar para eles, informar. Aí vem a questão do lado do profissional que acompanha, que explica, que orienta, que dá uma consultoria. E que tem muitos profissionais que não fazem esse tipo de acompanhamento. Entendeu? Que é o que nós, né, acredito que eu, o Rodrigo, a André, que trabalhava também na empresa, tinha esse cuidado, né? Tem outros profissionais que nós trabalhamos na faculdade, a Franciele, a Aniquele, que também eu sei que também tem esse hábito de informar o seu cliente, mas tem muitos profissionais que não, entendeu? Para finalizar aqui, a minha parte, tive agora a questão dos impostos de renda, vindo agora fazer esses impostos de renda aqui agora, o cliente me procurou anteontem, eu tinha feito uma abertura de um MEI caminhoneiro para ele, né? Até eu falei, cobrei R$150 para abrir esse MEI caminhoneiro para ele. Aí fiz uma declaração de imposto de renda para um outro colega dele que veio por indicação. Você faz meu imposto de renda? Falei, faço. Não, você pode fazer para mim então, minha senha GOF está aqui, tal. Faz para mim, por favor. Peguei, organizei o imposto de renda dele, conversei com a Franciele, anteontem. Entreguei a declaração dele, mandei o Pix, foi o valor total do serviço, R$150 a declaração. Ele, não, porque fulana me cobra R$50. Eu faço com ela todos os anos, ela me cobra R$50. Eu falei, eu te falar para o senhor que o meu serviço ele é 150. Eu tenho alguns critérios para me poder cobrar um imposto de renda. Então, essa declaração do senhor aqui, ela custa R$150. Se o senhor me pergunta se eu poderia fazer um valor menor, às vezes eu te fazia 100, sem problema nenhum. Mas R$50 eu não faço. R$50 não paga o tempo que eu preciso parar para fazer essa declaração. Você entendeu? E, inclusive, a pessoa que está cobrando R$50 para fazer o imposto de renda já foi aluna nossa do escritório e hoje ela tem escritório de contabilidade. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque os próprios profissionais hoje tá acabando com o nosso mercado. Isso tinha que ter uma tabela, tinha que ser tabelado, tinha que ter critérios. Como que a gente vai parar para fazer uma declaração de R$50? Como? Porque eu tô assumindo tudo que eu estou informando ali. Né? A gente é profissional, a gente explica, a gente orienta. Entendeu? A multa hoje, não sei se teve um reajuste, mas até o ano passado, a multa por não entregar a declaração era R$165.
Então, como que o meu serviço é mais barato que uma multa? Você vai fazer por R$50? Você entendeu? Então não dá. Então, assim, são coisas que a gente também, né, mais para frente, tem que trabalhar isso para tentar conscientizar os escritórios de modo em geral que a gente tem que valorizar o nosso serviço, né? A gente tem que passar algo para o cliente, isso tem que ser tabelado, porque o espaço tem para todo profissional, todos os alunos que formar, que achar que consegue abrir um escritório, tipo, o sol nasce para todos. Então, todo mundo tem o direito de ter uma empresa, todo mundo tem o direito de ter seu escritório, mas a gente tem que caminhar junto, todo mundo no mesmo objetivo, porque todo mundo vai ganhar com isso. Né? E cobrar algo de acordo com o serviço prestado, não chegar numa declaração que vale 150, cobrar 300, igual eu já peguei também. Entendeu? A gente tem que ter critérios. E é por aí. Tá? Enquanto o Drogo estava falando, pessoal, lembrei de uma situação. Conheço uma empresa, a empresa faliu, tá? A empresa faliu. Mas também como não falha, olha só. O dono da empresa tirava dinheiro da empresa para fazer investimentos, alguns tipos de investimentos. Está tudo bem aí. Até aí está tudo bem. Mas na hora de receber, ele não recebia pela empresa, ele recebia pela conta física. Ou seja, essa empresa era uma empresa que eternamente iria dar prejuízo. Por quê? Porque o dinheiro sai dela para o investimento e na hora de entrar o retorno, não entrava na conta física. Ou seja, essa mistura, essa bagunça de pessoa física e pessoa jurídica. Tá? Vantagem da separação. Olha só, quando você mantém separado, pessoal, físico e jurídico, quais são as vantagens? Clareza da análise financeira, você sabe o que a sua empresa está dando de lucro, você sabe o que ela está dando de prejuízo, proteção patrimonial, ou seja, aí já entra a parte contábil ali da gente falar em outra aula, mas você tem uma proteção patrimonial, por quê? Há a separação do que é seu, do que é da empresa, melhor controle de gastos e maior facilidade para obtenção de crédito com instituições financeiras. Ou seja, qualquer instituição financeira que vê uma empresa organizada, com seus dados corretos, vai liberar mais linha de crédito, pessoal. Aí, por quê? Porque banco tem interesse em estar emprestando, mas eles vão emprestar para quem? Para quem eles vê que tem uma possibilidade de estar arcando com esse empréstimo, graças à transparência nas demonstrações financeiras. Aqui fala da divisão de prolabore e dividendos, para quem não sabe. Prolabore é o que se pega todo mês, e dividendo já é apenas quando o negócio apresentar lucros, tá? Apenas, geralmente, o ideal é deixar o dividendos para quando a empresa começar a apresentar lucros. E o prolabore é uma quantia mensal que o dono da empresa vai retirar mensal. Para pagar aquelas despesas que a gente falou, que é da internet, que é separar as despesas físicas da jurídica, né? Feito por isso é o prolabore. E aí aqui, ó, para separação financeira. Abrir a conta bancária empresarial, aqui considerando que você já tem, a empresa já está toda regularizada, tá? Você vai abrir a conta bancária empresarial, vai solicitar um cartão empresarial, definir o prolabore mensal, ou seja, como o Doutor acabou de falar, qual vai ser o valor de prolabore todo mês? Implementação de sistema de gestão da empresa. E aí, tem uma parte legal aqui, onde eu creio que a maioria dos empresários não fazem isso aqui, pessoal. Por quê? Porque eu já acompanhei alguns empresários, seja aqui da cidade e seja fora. E um dia, um episódio me marcou muito. Quando eu estava, antes da pandemia, pouco antes da pandemia, acho que 6 meses antes da pandemia, uma empresa lá em Goiânia estava passando por dificuldade. E eu cheguei para a dona da empresa e falei, fulana, você produz quanto aqui por dia desse determinado produto seu aqui? Empresa grande, pessoal. Tinha 90 funcionários, tá? O tempo todo, 90 funcionários trabalhando. Falei, você produz quanto desse produto aqui? Ah, não sei. Você gasta quanto tempo, em média, para produzir uma unidade? Não sei. Perguntei qual que é o custo seu por peça. Não sei. Gente, eu estava falando com a dona. Não era a dona. A dona. Ela não sabia nada, ela não sabia quanto produzir, ela não sabia o custo do produto. Como que uma empresa dessa vai sobreviver, pessoal? É como um navio sem o capitão. Está à deriva, está indo pela sorte.
tá? Então, você que vai ser empresário, eu sei que muitos de vocês vão ser empresários, vocês vão ser empreendedores, muitos aqui vão montar o seu escritório de contabilidade, muitos vão montar alguma empresa, você precisa saber ter o mapa da sua empresa na sua cabeça. Saber, exemplo, primeiro ponto, valor percebido, quais são os benefícios e diferenciais que o seu produto oferece, que a sua empresa traz. A minha empresa precisa trazer um diferencial. Talvez vai ser a qualidade do produto, vai ser a qualidade do atendimento, não sei. Mas a sua empresa precisa ter um diferencial que o cliente fala, opa, essa pessoa nisso aqui é muito bom. Margem de lucro, o percentual que garanta a rentabilidade sustentável, ou seja, você como empresário, você como comerciante, você deve saber qual que é a sua margem de lucro, que vai gerar para você já uma rentabilidade sustentável. No mínimo ali, opa, essa margem de lucro aqui vai possibilitar meu negócio expandir, vai possibilitar meu negócio prosperar, é uma margem, é uma rentabilidade sustentável. Quais são os custos operacionais? Você precisa ter essa precificação também de custos operacionais, ou seja, das despesas fixas e variáveis do seu negócio. Quais são as despesas fixas do seu negócio? Ah, é aluguel, alugo o ponto, os computadores, a energia, a internet, o telefone. Quais são os custos operacionais? Os custos variáveis? Custos diretos, ou seja, já é o que você gasta com matéria-prima, quem comercializa ali, um exemplo, a gente tinha uma aluna que ela era dona de um comércio de açaí, tá? Na cidade dela, ela era dona do comércio de açaí, ela vendia açaí. Ou seja, quanto custa essa matéria-prima para ela? Quanto custa o restante dos produtos para poder ali fazer o açaí igual a gente recebe? Açaí com Nutella, açaí com leite ninho, açaí com morango, açaí com banana. Quanto que é o custo direto? Ou seja, se a pessoa tiver isso tudo na ponta da cabeça, pessoal, o seu negócio já tem uma possibilidade muito maior de se expandir, de crescer. E aí, a fórmula para a precificação. Olha aqui, 100% preço de venda, ou seja, representa o valor final do seu produto. Ou o seu produto é vendido por R$100. Vamos lá. Geralmente, para ser sustentável, 30% é em matéria-prima, embalagem e mão de obra. Depende, pessoal, do segmento, tá? Óbvio, depende do segmento, depende do seu produto. Estou falando algo geral, tá? Mas para você entender que há essa divisão, 30% é matéria-prima, 20% são os custos indiretos, ou seja, 30% são os custos diretos, matéria-prima, embalagem, mão de obra, é o que está diretamente ligado aí, vocês tiveram essa aula, e se eu não me engano, quem dá essa aula é a professora Andréia, de custo direto, custo indireto, vocês tiveram essa aula já, vocês sabem o que é um custo direto, vocês sabem o que é um custo indireto, 15% são os tributos, tributos conforme regime tributário da empresa, tá? Lembrando que, professor, a minha empresa eu pago 20% de tributo, é de caso para caso, tá? Isso aqui é uma média. Ao determinar seu preço, não esqueça de incluir uma margem de lucro saudável, geralmente entre 20% a 35%, ou seja, entre 20% a 35% seu lucro, dependendo do seu segmento. Pesquise os preços da concorrência. E aí, aqui fala o que o Douglas falou agora há pouco, mas não sacrifique sua rentabilidade para competir com o preço. Pessoal, porque se você sacrificar, você vai estar trabalhando de graça daqui a pouco. Tem gente que trabalha de graça ou quase de graça aqui em Guaratuba. Às vezes a pessoa vai no seu escritório, vê quanto que quer para você fazer determinado serviço, ela vai em outra pessoa, a outra pessoa faz por 30% do valor que você ia cobrar. Como que você compete com isso? Eu não trabalho de graça e sugiro para você que você também, que está ouvindo, não trabalhe de graça. E aí a gente continua aqui. Análise de mercado na precificação. Pesquisa de concorrentes. Olha só, pessoal, você como empresário deve saber quais são os seus concorrentes. O que eles oferecem? Qual o preço que eles oferecem? Perfil do cliente. Compreenda a capacidade e a disposição de pagamento do seu cliente. Análise de custo. Calcule todos os custos envolvidos na operação. E aí você vai definir o seu preço. Você vai estabelecer o valor que cubra os custos e te gere lucro.
Ó, fluxo de caixa é o termômetro do seu negócio. E aí aqui tá as entradas, a disponibilidade, as saídas e resultados, tá? Vocês tiveram a aula de fluxo de caixa, precisa ter esse termômetro para saber como está a minha empresa está saudável? A minha empresa está requerendo algum cuidado, alguma atenção? O fluxo de caixa vai te falar. Implementando um fluxo de caixa eficiente. Registre todas as transações diárias, algo que muitas empresas não fazem, de registrar, pessoal, de ter um controle das suas transações. Categorize corretamente receitas e despesas, lembra? Falamos há pouco, lá na pessoa física. E o mesmo que foi falado na pessoa física, você usa na jurídica. Categorizar as suas despesas da sua PJ, do seu comércio. Analise padrões e sazonalidades, ou seja, quais são os meses que vende mais, que vende menos, quais são os meses que o seu produto, que a sua matéria-prima é mais caro, quais são os meses que é mais barato. E projete cenários futuros com base nos dados históricos. Faça projeção para os próximos 3, 6, 12 meses, preparando-se para diferentes cenários econômicos. Pessoal, quando você já tem um comércio há um tempo, você já tem um comércio há, vamos pôr, 8 anos, já tem como você saber como que é o seu comércio no mês de junho. Ah, junho minhas vendas caem por causa disso, por causa daquilo. Ou junho, as minhas vendas dobram, porque tem a pecuária, e como eu vendo roupa, todo o pessoal quer ir na pecuária mais bonito, mais arrumado, vão estar comprando roupa. Você vai saber a diferença entre períodos. Planejamento financeiro trimestral é algo que é aconselhado, tá? Análise do período anterior, dos 3 meses anterior, defina metas e trace plano de ação. Simples assim, pessoal. A análise do período anterior, você vai fazer uma análise dos 3 meses anterior, você vai definir meta para esses 3 meses e vai traçar um plano de ação de como alcançar essas metas. Aqui a reserva de emergência é empresarial, assim como a reserva de emergência da pessoa física, a sua empresa também tem que ter a reserva de emergência dela. Você vai calcular suas despesas mensais fixas, somando todos os custos inevitáveis, multiplique por 3 a 6. A gente aconselha 6 meses, tá? A gente aconselha 6 meses. Estabeleça meta de poupança mensal. 6 meses apenas, tá? Para você ter uma renda, ter um extra ali. E aí aqui é aonde eu queria chegar com vocês, na questão do investimento para crescimento. Como que você investe para que sua empresa possa estar crescendo, pessoal? Primeiro, infraestrutura, ampliação ou modernização das instalações. Ou seja, primeiro ponto, gente, a sua empresa precisa de investimento em infraestrutura. Você não vai começar e vai ficar do mesmo jeito. Com o tempo, você vai passar por um comércio maior, você vai passar por um prédio melhor, você vai reformar o local que você está. Tem também um investimento em capital humano, contratação de estratégica de talentos, programas de capacitação de equipe, treinamentos especializados e implementação de políticas de retenção de colaboradores chaves. Ou seja, você vai dar valor para bons profissionais. Você vai ter uma forma de contratar bons profissionais e algo, pessoal, que está em falta, viu? Às vezes, muitos alunos falam assim, professor, o mercado de trabalho está concorrido. Pessoal, não está. A gente, eu, professor André, professor Rodrigo, professor Douglas, que está no meio, está faltando gente boa de trabalho. Vou ser bem sincero com vocês. Se você é uma pessoa boa de trabalho, pode ter certeza, logo, logo você vai estar bem empregado. Por quê? Porque hoje tem gente que quer ganhar dinheiro. Trabalhar é poucos. E a questão é que, muitas das vezes, para você ganhar dinheiro, você precisa trabalhar. Tá? Então, pessoal, não está tão concorrido assim não, viu? Marketing. Campanha para aquisição, ou seja, sua empresa precisa investir em marketing, campanha para aquisição de novos clientes, fortalecimento da sua marca, fidelizar clientes, tá? Fidelizar clientes. E, por fim,
inovação. A empresa não pode viver sem inovação. Você que vai abrir seu negócio, que vai estar abrindo sua empresa, que vai estar investindo, você precisa ter esses 4 pilares em mente. Como que é a minha infraestrutura? O capital humano que eu tenho adquirido é bom? Tenho investido em marketing, em fortalecer a minha marca, em fazer o nome da minha empresa ser reconhecido na cidade? E outro, inovação. O que você inova? Eu fiquei encabulado, pessoal. Teve 3 semanas atrás, eu fui num casamento em outra cidade, bem longe. E nós paramos em uma cidade, estava na metade do caminho, nós paramos para almoçar. E nós fomos em uma churrascaria, e aí não tinha ninguém na balança. Eu achei aquilo estranho. Aí um rapaz falou, não, pode colocar em cima da balança o prato. Eu falei, uai, colocar, mas não tem ninguém aqui para anotar. Pessoal, no que você coloca o prato em cima da balança, a balança já sai o preço, já sai o valor ali da comida, ela já imprime, você já pega. Achei que lá é impressionante, eu nunca tinha ido num local que tivesse aquilo. Nunca tinha ido. Aqui em Goiatuba, eu não sei se tem. Fiquei inovação, pessoal. Inovação. É mais rápido, a pessoa pega o prato, põe lá, o papelzinho já sai, você já pega o papelzinho, só para vocês terem uma noção de como que está. Empresas que inovam vão estar na frente, viu? Era isso que eu tinha para falar, aqui, deixa eu só ver algumas coisas aqui. Ó, a Fê Costa falou aqui, ó, Douglas, os meus gastos estão em 100%. Complicou, hein? E a Jaqueline fez a pergunta em relação a como fizeram a respeito da máquina de moer. Eu vou abrir a dela aqui agora. Ô, Fê, primeira coisa, você vai ter que fazer um trabalho a médio e a longo prazo. Se os seus gastos são parcelas de cartão, alguma coisa assim, você vai ter que pagar, né? Não tem jeito. Vamos supor que você parcelou o cartão em 6 meses, 12 meses. Infelizmente, vencer esses 12 meses pagando. Mas se o seu gasto é apenas esse mês mais alto, Fê, tenta ver em que você mais tem gastado. Faz ali a categorização, soma tudo que você gasta, onde você mais gasta, para você poder ver onde está saindo o seu dinheiro e começar a guardar, tá? A Jaqueline falou o seguinte aqui, ó, como vocês fizeram a respeito da máquina de moer cana? Eu não sei do que você está falando, Jaqueline. Foi na sua aula? Foi. Então, explica o que você fez com a máquina de moer cana. Tá ouvindo aí? Beleza, sim, né? Então, em relação a esse procedimento, como não é um ativo da empresa, não é um bem que a empresa trabalha, que ela comercializa, é um risco que ele vai correr. Eu deixei bem explicado, bem orientado, né? E por escrito também, não só por ligação. Não lancei como um ativo imobilizado, que seria o CFOP 1551. Eu fiz a entrada da mercadoria com o CFOP 1949, que é outras entradas ou prestação de serviço não especificada anteriormente, tá? Porque não tinha como eu lançar ele como um ativo da empresa e muito menos como uso e consumo. Então, eu lancei como um CFOP de simples remessa, né, que é esse, outras entradas ou prestação de serviço não especificada anteriormente, contabilizei dessa forma, né, e deixei anotado, tanto no WhatsApp, né, quanto num termo que eu fiz de um ofício, né, ele assinou, tenho a gravação também, para ele se responsabilizando futuramente, se caso vier ser notificado, ele já sabe que foi um ato que ele praticou sem ele pegar a devida orientação. Então, fiz dessa forma. Tá? Entendi. Pessoal, acabamos de mandar a chamada aí. Respondam a chamada, tá? Por gentileza. Professor Rodrigo, professor Andréia, algum apontamento aí? Não, eu achei assim que foi muito interessante nessas informações, principalmente informações práticas, né, do dia a dia. Então, foi de grande valia, né, o dia de hoje.
com certeza, nós todos aqui acabamos aprendendo, né, também, um com os outros. E eu acho que é importante os alunos fazerem perguntas, ter essa iniciativa de querer aprender, né? E a questão da inovação também, como você acabou de falar, não só as empresas têm que inovar, a gente também tem que inovar. E isso aqui é inovação. O próprio ato de aprender é inovação, da gente estar vendo coisas novas, aprendendo. Então, é de grande valia essas aulas e eu creio que foi de grande aprendizado aí para todos aí. Então, eu desejo aí um ótimo sábado a todos, um ótimo final de semana e até a próxima. Pessoal, bom dia para todos aí, igual o professor Rodrigo falou, professor Douglas, valeu, professor Andréia, vocês fiquem com Deus aí, até semana que vem, sem ser semana que vem, gente, na próxima, tá? Sempre lembrando, a aula é uma semana sim, uma semana não, tá bom? Ó o Ian, bom dia, Ian. Saudade de você, rapaz. Viu? Ó, o Ian, nosso egresso, né? Exato. Ô, Ian, quero te convidar. O dia que você quiser participar aqui, nos chama lá no privado, lá para você estar falando aqui com a gente, tá? Sumiu, né? Pessoal, soma, André, nunca mais vai na faculdade, falar um alô para nós. Pois é, mas já está participando com a gente, né? Já é uma grande valia, né? Porque... E agradecer também, né, o Douglas pela participação dele hoje com a gente, né? Por estar trazendo mais informações enriquecedoras, né, para todos nós. Vou agradecer ele pela disponibilidade, pela participação. Pessoal, então bora. Ó, obrigado pela presença de vocês, obrigado. Fiquem com Deus. Não esqueçam, assinem a chamada ali, tá? Professora Andréia, você fez a chamada, você mudou a data lá? Aham. Perfeito, então, galera, assinem a chamada, tá? Registrem aí a presença de vocês, para depois vocês pegar os certificados para as horas, tá bom? Senão vocês vão ter que estagiar lá no escritório do Douglas e do professor Rodrigo. Né, professor Rodrigo? Nós vamos... Se o povo não tiver horas, vai ter que pagar estágio aí, Douglas. Não, na hora, aqui a gente sempre... O intuito é ajudar sempre, né? Pessoal, bom final de semana para todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Bom dia, bom final de semana para vocês. Um abraço.